E aí, meus amigos, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre um projeto feio, um projeto desorganizado, bagunçado, tá? E um projeto bem feito. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que é feito um projeto assim desorganizado, tá? Fora da norma. Eu nem vou entrar tanto na questão de norma, eu vou entrar mais em desenho mesmo, parte de desenho. Eu posso fazer outro vídeo em relação a normas, tá? Tanto para arquitetura quanto para projetos de engenharia. Mas vamos lá então. Começando aqui pela planta baixa. Primeiro, você tem que ter um padrão nas suas fontes. Por exemplo, aqui ó, eu estou usando uma fonte, aqui eu estou usando outra fonte, aqui outra fonte, tamanhos de fonte diferentes, tá? Ó, tamanho dessa, cores diferentes, isso é muito ruim, tá? É muito feio. Por exemplo, ó, não sei se dá para vocês ver, olha essa linha aqui, ela tá parando no meio da janela, ela não tem utilidade alguma, tá? Eu vou mostrar como é que é feito um projeto bem assim, coeso, tá? Um projeto bem limpo, bem fácil de entender, que é o caso desse projeto aqui. Por exemplo, ó, tenho linhas únicas, ó, e não tenho linha por baixo, tá? Isso aqui é horrível. Por exemplo, se eu apagar essa linha aqui, ó, dar um delete, ó, eu tenho mais outra linha por baixo. Isso aqui não é interessante, deixa o desenho muito lento, tá? E atrapalha aí na hora de você desenhar. Por exemplo, aqui, ó, onde essa linha pegou, ela deve pegar aqui, ó, tá? Isso daqui, ó, é erro também de projeto. Por exemplo, olha a minha porta, tá? Tudo certinho, apenas linhas únicas, certo? Você deve usar penas também. Aqui não usa nenhum tipo de pena, certo? Pode ver, por exemplo, que tá tudo, por exemplo, aqui ele usou branco, uma cor branca, ó. Aqui ele usou um cinza no mesmo objeto. Então isso aí vai te dar muito erro assim na hora de plotar, vai ficar feio, sem contar que seu desenho fica muito feio. Até para quem vai ler o seu projeto tem dificuldade, tá? Beleza. Por exemplo, vamos lá. A diagramação, olha como que é feita as minhas cotas. Eu coto as minhas paredes, ó, parede, parede, a mesma altura que eu deixo aqui, ó, certo? Por exemplo, se eu tenho essa parede aqui, ó, eu começo aqui, eu vou até o fim, ó, vou cortando as minhas paredes, certo? E aqui, ó, pode ver que tem uma diferença, olha o tamanho, tá? Olha essa diferença aqui, ó. Então tem que deixar padrão, não pode usar cotas diferentes, você tem que padronizar suas cotas, ó. As minhas cotas internas são todas iguais, certo? As minhas cotas externas são as mesmas, tá? O meu corte, a minha linha de corte também, ó, é um tamanho que não fica desproporcional. Esse aqui não está tão desproporcional, tá? Mas essa linha, inclusive essa linha aqui, tem que ser traço ponto. Aqui eu coloquei tracejado, mas na minha pena ela sai traço ponto, tá? É porque no CAD ele não está aparecendo o traço ponto, eu coloco tracejado, mas na impressão ela sai traço ponto. Vamos lá então, por corte, aqui ele usou a mesma cota, tá? Ele usou praticamente a mesma cor, o projeto inteiro, ele deixou aqui as paredes mais grossas. Eu particularmente eu gosto de separar, tá? Onde é viga baldrame, viga de respaldo, as intermediárias e tal, eu gosto de separar certinho para o pedreiro ter uma ideia melhor. Forro, vamos ver como é que foi feito o forro, ó. As cotas passando muito por cima do forro, vai ficar tipo uma linha branca, depois uma linha cinza, tipo como fosse remendado, entendeu? Então é interessante fazer isso daqui. Ó, eu deixo bem rente aqui, a minha linha branca fica lisa, eu faço até o detalhe do gesso, certo? Por exemplo, aqui, ó, esse detalhe aqui, a parede, ela faz aqui também, ele faz esse corte, então tem que ser grosso, né? Mas enfim, a calha, tá? É interessante que você deixe o desenho mais próximo da realidade possível, tá? Até para ficar mais fácil quando você chegar na obra, você conferir se deu tudo certo. Por exemplo, aqui, ó, eu já deixo a projeção da minha caixa d'água, eu já calculo as alturas certinho, tem que ser feito isso daí, beleza? Não pode ficar colocando letras em cima de desenho, tá? Não é interessante você inclinar isso daqui. Olha como fica melhor, mais organizado. Tudo no mesmo alinhamento, ó. Tudo no mesmo alinhamento. Essa daqui não tá mais assim, ó, certo? Então todas
na mesma inclinação. É interessante você deixar isso, fica um projeto mais bonito. Quem vai analisar na prefeitura, de cara ele já vai gostar do seu projeto e não vai ficar procurando defeito, entendeu? Isso aí eu falo por experiência própria. Vamos continuar lá aqui, ó, no telhado. A calçada ele deixou de uma cor, beleza? Aqui ele tá com tamanho de fonte grande, aqui tá pequeno, tá? Tem que fazer tudo padrão. Olha a diferença dessa porta. Ela começa logo aqui, ó. Olha o espaço que tem aqui, vago, entendeu? E aqui, ó, olha a diferença. Tem que padronizar. Pode ver que aqui ele usa uma cor branca, ó. Tem uma cor no fundo ainda, certo? E vai ficando assim muito difícil de entender o desenho, tá? Vamos ver lá como é que eu fiz a minha planta de cobertura, ó. Minha planta de cobertura, eu escrevi tudo mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Tem que ser padronizado. Eu estou usando a minha escala de 1 para 75, ó, 1 para 75. Logo, essa fonte aqui, ó, ela tem que ser 1.5 vezes maior do que essa fonte aqui, ó. Mas como assim? Essa aqui é 1 para 50. Então, beleza. Quando eu for jogar na 1 para 75, logo o meu desenho vai diminuir. Ou seja, eu tenho que aumentar as fontes para quando o meu desenho diminuir, tudo o que for fonte, ele diminui para o tamanho padrão. Ou seja, esse desenho meu que está no 1 para 50 e esse não para 75, as minhas fontes têm que sair do mesmo tamanho na plotagem, tá? Mas pode observar aqui, ó, ele tá um tamanho, deixa eu copiar aqui, ó, sala, Ctrl C, ó, Ctrl V, ó, pode ver que ele é bem menor que essa. O que eu fiz? Eu pego essa fonte da sala do comando escala e dá 1.50, certo? Ó, então ele já está configurado na 1 para 75, esse tamanho de fonte. Então, quando eu jogar na escala 1 para 75, ele vai reduzir o meu desenho e ele vai voltar a ser desse tamanho, tá? Na hora de plotar. Então, por isso aqui você tem que fazer maior. Você tem que tomar cuidado e não deixar, por exemplo, vamos pegar, ó, olha o tamanho dessa fonte aqui. Vamos comparar lá. Ó, tá no mesmo tamanho. Quando eu diminuir esse desenho aqui numa escala menor, isso aqui vai ficar muito menor, certo? Vai ficar muito menor. Então, vamos lá. A calçada tem que fazer bem certinho, bem retinho, nada de fonte passando por cima da outra, certo? E por cima de, ó, fica até difícil de entender, certo? Então vamos tomar cuidado com esses detalhes aí. Eu vou falar um pouquinho de projeto de engenharia, projetos complementares aqui. Deixa eu ver se tem um estrutural, não tem um estrutural. Mas tudo isso aqui que eu falei vale também para o estrutural. Esse aqui é o projeto elétrico. Vamos ver o que ele fez. Ele colocou, eu não vou entrar em questão de norma, porque se for entrar muita coisinha, certo? Aqui, isso aqui não se faz, né? O certo mesmo, projeto elétrico, você puxa uma linha de chamada, fase neutro e terra, tem que ter o terra, é obrigatório. Olha o tamanho dessa linha, ou melhor, a espessura dessa linha e a espessura dessa linha. Tá desproporcional, certo? Então se deixa tudo padronizado, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma lâmpada, eu tenho todas as minhas tomadas bonitinha. É bom você ter uma simbologia bem padronizado, tá? Para não ficar muito assim desorganizado. Deixa eu ver aqui a simbologia, onde que tem simbologia? Não tem simbologia, certo? Então é importante você ter tudo mesmas fontes que você usou aqui, você usa aqui, para não ficar aquela coisa bagunçada no seu projeto, tá bom? Projeto de esgoto também ele fez. Eu não gosto de fazer o esgoto e o hidráulico tudo no mesmo projeto. Por quê? Porque fica muito bagunçado, certo? Fica muito bagunçado. Água fria, esgoto, tudo misturado. Eu faço separado. E é interessante que você faça dentro da norma e o mais próximo da realidade possível, para que isso aqui realmente funcione na hora que for executar, certo? Se ele tiver alguma dúvida, por exemplo, ó, aqui ele colocou que veio uma torneira, ele fez uma curva de 90 graus aqui, ele veio aqui, não dá para entender assim muito bem. Quem tem experiência até entende, mas assim é difícil. Por exemplo, aqui ó, eu vim com um cano de 25 do hidrômetro, chegou aqui ó, eu subi um cano de 25 milímetros, eu vim aqui, fiz uma curva de 45, enchi meu reservatório 1, e aqui eu tenho uma luva que vai para o meu reservatório 2 também, tá? Por exemplo, aqui ó, eu tenho o meu registro, tá? Um cano de 75 saindo da minha caixa d'água, eu fiz uma curva suave, 45 graus, desci,
tá? Água fria, daí só que eu já desci 25 milímetros, tá? E alimentei minha pia. Então esse aí é o projeto hidráulico bem feitinho, tá? Nada de curva seca de 90 graus, porque esse aqui dá perda de carga. Projeto de esgoto também, ó. Eu saí da minha pia aqui, ó, com sifão, liguei aqui no meu cano, ó, desci ele no ralo, certo? E joguei na minha caixa de inspeção. E o do meu vaso joguei direto na caixa de inspeção. Pode ver que é um projeto limpo, entendeu? Um projeto que é fácil de entender, né? Vamos voltar aqui. Aqui não tem nem que comentar, né, para questão de esgoto, né? Mas enfim, é interessante que você deixe aí bem padronizado as cores, cota, para o seu projeto ficar mais fácil de entender também, beleza? Então eu creio que é isso aí, pessoal. Basicamente eu falei mais assim de detalhes, né, de penas. É bom você utilizar a pena. Se você não sabe utilizar a pena, tem um vídeo no meu canal, vou deixar como fazer pena, tá, no AutoCAD, para você trabalhar certinho. Outra coisa também que assim nessa videoaula eu falei, é interessante você trabalhar com as mesmas fontes, tá, para tudo, mesmo tamanho de fonte, deixar padronizado, beleza? Aqui no meu projeto tutorial eu até utilizo uma fonte diferente, mas assim é tudo mesmo tamanho, não tem nada de anormal, nada fora do padrão, beleza? Trabalhar com escala certinho, beleza? Aqui ó, 1:25, logo o tamanho da minha fonte está menor, porque eu sei que na 1:25 eu vou aumentar isso aqui. Então na hora que eu aumentar isso aqui, essa fonte vai aumentar, vai voltar a ser do mesmo tamanho dessa. Então todo o meu desenho vai ter a mesma configuração de fonte, de cores, tá? Tudo bem padronizado certinho. A fachada, trabalhar com... Aqui tá tudo com penas, ó. Isso aqui é mais pra frente, então a linha branca, que é uma linha, pra mim, é uma linha mais grossa, tá? Aí eu tenho um cinza mais claro lá no fundo, certo? Aqui na frente eu utilizo um cinza escuro, que é uma cor mais grossa. Então você tem que ter essa noção de distância entre paredes, entre detalhes, tá bom? E deixar o mais próximo da realidade possível, para chegar na hora da obra você não ter problema, beleza? Então é isso aí.